Boa noite a todos, me chamo Gustavo Wendel, eu sou aluno do curso de Licenciatura em Química na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, UESB, e integrante do grupo de Estudos e Pesquisa em Ensino de Química e Sociedade, GPEX. Irei apresentar neste dia um trabalho desenvolvido em nossa iniciação científica que tem como título A Teoria dos Códigos de Leis de Estimação, o uso da gravidade semântica na análise das interações discursivas em aulas de química, que foi desenvolvido por mim e por meu orientador, o professor Dr. Ademir de Jesus Silva Júnior. Utilizamos em nosso trabalho a TCL, que é a Teoria dos Códigos de Lei de Estimação. A TCL ela foi desenvolvida por Carl Mayton e ela é uma estrutura sociológica para pesquisar e informar a prática. Nessa teoria, o autor ela divide a mesma em 5 dimensões e promove uma série de conceitos em cada uma dessas dimensões. Outro tópico que precisa ser discutido são os conteúdos de química orgânica, que estão bastante presentes em nossa realidade, em nosso contexto, e não devem ser ensinados apenas no ensino médio, focados na identificação de grupos funcionais, na definição de nomenclatura e a classificação de compostos orgânicos. Os objetivos do nosso trabalho foram analisar as interações discursivas em aulas de química e também compreender o potencial de instrumentos de análise. Para isso, nós utilizamos a TCL, a dimensão semântica e utilizamos o conceito de gravidade semântica. O conceito de gravidade semântica, segundo Mayton, ele determina a dependência que um significado tem com o contexto. Enquanto mais dependente este significado for de um contexto, mais forte essa gravidade. Então, quanto mais contextualizado, mais forte a mesma se torna. E quanto menos contextualizado, mais fraca ela é. Para isso, analisamos 5 aulas sobre o conteúdo de orgânica e hidrocarbonetos em uma turma de ensino médio de uma professora da rede pública de ensino, em que gravamos as aulas, transcrevemos e posteriormente analisamos com o instrumento de análise construído por Alves, Santos e Silva Júnior e publicado em 2022, na qual esses autores eles constroem instrumentos de análise com 7 níveis de gravidade semântica, sendo o nível 1 o mais forte de gravidade, então o significado é bem mais dependente do contexto, é mais contextualizado, e o nível 7 é o nível de mais fraca gravidade semântica. Então, aplicando esse instrumento de análise nos nossos dados, compreendemos que ele tem elevado potencial para a análise das interações discursivas em aulas de química. Entretanto, ele apresentou algumas lacunas, principalmente quando nós observamos analogias discursivas. E com base nisso, com base nessas mesmas analogias discursivas, o intuito deste trabalho foi promover uma expansão desse instrumento de análise. Então, os momentos que podemos compreender essas lacunas serão destacados agora. E esse primeiro momento que nós podemos perceber ocorreu quando a professora, em sala, ela promove a comparação de tronco de uma árvore a cadeia principal, né, de uma molécula orgânica e as ramificações, né, os ramos de uma árvore, a comparação às ramificações das cadeias carbônicas. Então, essa analogia utilizada pela professora, ela promoveu um fortalecimento da gravidade semântica, e esse fortalecimento da gravidade semântica promoveu com que o ensino desses alunos eles pudesse ser proporcionados. Então, esse fortalecimento da gravidade semântica no intuito de proporcionar o ensino-aprendizagem dos alunos, através dessa analogia discursiva, ela não pôde ser identificada no outro instrumento de análise. Um outro ponto ocorreu quando a professora ela promove a construção de uma molécula humana em sala, quando ela pede que os alunos peguem na mão dos outros. Então, ela compara carbono com o aluno e as mãos dadas dos alunos como se fossem ligações químicas. E esse outro exemplo de analogia é um outro exemplo da presença dessa lacuna nesse instrumento de análise. E, por fim, o último exemplo que nós encontramos foi quando o aluno pergunta à professora o que seria uma ligação dupla, né? Se era só pegar uma perna de um dos colegas. E a professora disse que não, que seria pegar as duas. É um outro exemplo de analogia discursiva que mostra a lacuna nesse instrumento de análise. Então, com base nisso, a gente promoveu a ampliação desse instrumento de análise do nível 1, o nível mais forte de gravidade semântica, permitindo com que ele não só analisasse modelos concretos, mas sim analogias discursivas que fossem utilizadas para fazer modelos de representações químicas. Por fim, identificamos lacunas e promovemos a expansão do instrumento de análise. O trabalho contribui para o desenvolvimento de outros que utilizem outras dimensões e outros conceitos, e também demonstra como a gravidade semântica ela pode ser utilizada, a variação da mesma, para proporcionar uma maior aprendizagem dos alunos. Algumas referências. Muito obrigado pela atenção.